En la escuela de Brasil del 2019 Na escola no Brasil, em 2019, se abordó la historia de 1888 foi abordada a história de 1888, y esta historia de 1888 e essa história de 1888 nos llevó a la historia milerita en agosto en el Campal de Francia. nos levou à história milerita na Campal da França. Y se comparó los libros del conflicto de los siglos E foram comparados os livros Grande Conflito con dones espirituales. com os dons espirituais, Y esto cambió nuestro entendimiento sobre la ley dominical. e isso mudou o nosso entendimento sobre a lei dominical. Entonces, ahora quisiera que abordemos de nuevo dones espirituales tomo 1. Então, eu quero que a gente olhe para Dons Espirituais, volume 1, O primeros escritos en español y portugués, ou Primeiros Escritos. Entonces, la anciana Tess aborda esto en la Escuela de Francia en el año 2019 A Anciã Tess, ela aborda isso na escola em 2019 y en el Camp Meeting Internacional de Alemania e na Campal Internacional da Alemanha, lo vuelve a repetir. ela volta a repetir. Y es ahí donde se desarrolla E é aí que começa a se desenvolver el tema de Edén a Edén. o tema do Éden ao Éden. Entonces se desarrolló el concepto de Edén a Edén. Então, se desenvolveu esse conceito do Éden ao Éden. Y si viéramos la estructura de Edén a Edén y lo que la igualdad significa, E se nós víssemos a estrutura do Éden ao Éden e o que significa a igualdade, que es restauración de la igualdad, que é a restauração da igualdade, nos va a mostrar el periodo de tiempo donde nos encontramos vai nos mostrar o período de tempo onde nós nos encontramos y cuál es la prueba que tiene que afrontar el pueblo de Dios. e qual é a prova que o povo de Deus tem que enfrentar. Y es un buen testigo y una buena demostración E é um bom testemunho e uma boa demonstração de la metodología que estamos utilizando. da metodologia que nós estamos usando. Y cuando vamos a nuestras conclusiones, E quando nós chegamos às nossas conclusões, realmente fuerzas a las personas hacia la pared, a gente começa a forçar as pessoas contra a parede. porque si vas a tomar la inspiración, Porque se a gente olha para a inspiração cómo se la lee sin diferenciar, e a gente pega nela só da forma que a gente lê, sem fazer alguma diferença entre lo que es eterno entre aquilo que é eterno y lo que es progresivo, e aquilo que é progressivo, nos vamos a meter en problemas. nós vamos entrar em problemas. Entonces, dividimos correctamente la verdad. Então, nós dividimos corretamente a verdade. Entonces, vamos a desplegar dones espirituales Então, vamos agora destacar dons espirituais, o primeros escritos ou abrir dons espirituais, ou primeiros escritos, al lado de conflicto de los siglos. junto com o grande conflito. Si tuvieran sus aplicaciones de Ellen White, Se vocês tiverem os aplicativos de Ellen White, vamos a leer los títulos de los capítulos del 33 vamos ler os títulos do capítulo 33 al 36. até o 36. El capítulo 33 de dones espirituales Então, o capítulo 33 de dons espirituais se llama Los pecados de Babilonia. se chama Pecados de Babilônia. El 34 O 34 es el fuerte clamor. é o alto clamor. El 35, O 35 la terminación del tercer mensaje. eu creio que no português está com uma terceira mensagem angélica. La terminación del tercer mensaje
podríamos decir, cierre de gracia. Esse final da terceira mensagem angélica a gente poderia chamar fechamento da porta da graça. Y el capítulo 36, el tiempo de angustia de Jacob. E o capítulo 36 seria o tempo de angústia de Jacó. Entonces, desplegamos y expusimos cómo está escrito Dones Espirituales, volumen 1, Então, a gente dividiu e começou a ver como estava dividido Dons Espirituais, volume 1. y vimos que este documento, escrito por Elena de White, E vimos que esse documento que foi escrito por Ellen White está exponiendo lo que debería haber ocurrido si los mileritas no hubieran caído en la condición de laodicense. está expondo o que teria acontecido com os mileritas se eles não tivessem caído na condição de Laodiceia. Y si ellos no hubieran caído en esa condición, ese pecado, se hubiera cumplido Apocalipsis 18. Se eles não tivessem caído nessa condição ou nesse pecado, teria se cumprido Apocalipse 18. Se hubiera cumplido en forma completa. E teria se cumprido de forma completa. ¿Y ese pecado cuál era en la época de 1850? Qual era esse pecado na época de 1850? Ayane, Ayane, A escravidão? esclavitud. la esclavitud, correcto. Porque esa es la historia de 1798 hasta 1863. Porque essa é a história de 1798 até 1863. Así que lo que tenemos en 1850 Então, o que nós temos em 1850 son los pecados de Babilonia, são os pecados de Babilônia, que era la esclavitud. que era a escravidão. Entonces voy a colocar aquí pecados de Babilonia. Então, eu vou colocar aqui pecados de Babilônia. El siguiente hito que pondríamos, No seguinte marco, o que a gente colocaria? de acuerdo a los títulos del libro Dones Espirituales. De acordo com os títulos de dons espirituais. Fuerte clamor. Sim, fuerte clamor. Alto clamor. El siguiente, Qual seria o seguinte marco? cierre puerta de gracia. Fechamento da porta da graça. ¿Correcto? ¿Alguien más? El siguiente, Próximo marco. O tempo de angústia. el tiempo de angustia. Tempo de angústia de Jacó. ¿Y el último hito? Qual seria o último marco? Segunda venida. Segunda vinda. Voy a colocar el año, 1863, segunda venida. Então, seria no ano 1863. ¿Vale? Entonces tenemos, de acuerdo a los nombres de los títulos del capítulo, hemos creado una estructura. Então, de acordo com os títulos do livro, nós criamos uma estrutura. Aquí voy a colocar una fecha, que esto fue 1861, Vou colocar a data, que é 1861. y esto fue el cierre de gracia. E aqui seria o fechamento da porta da graça. Entonces, ahora, una pregunta. ¿Dónde toma lugar ese compromiso que se hizo en el año 1850? Então, onde acontece os acontecimentos do ano de 1850? Em que lugar? No sul? En América. América do Sul. Correcto, Na América. correcto, Guy. En los Estados Unidos, en América. Entonces, ¿acaso después de esto, todos los países empezaron a mostrar sus compromisos después?
Então, será que depois disso os países começaram a mostrar os seus compromissos? ¿No? Entonces sabemos que es una historia de falla, Então, nós sabemos que é uma história de falha, pero incluso con una historia de falla, este primer asunto en la historia milerita hubiera quedado formalmente localizado a los Estados Unidos. Então, a gente sabe que é uma história de falha, só que junto com essa história de falha, o primeiro assunto da história milerita teria sido formalizado nos Estados Unidos. Y este compromiso fue limitado y localizado en un lugar que estaba limitado a los estados. E esse compromisso ele foi limitado e também estava localizado num lugar que era bem limitado para os estados, Que entonces componían a los Estados Unidos. que eram compostos nos Estados Unidos. Entonces voy a hacer otra pregunta. ¿Qué tan global era esto? Então, a minha próxima pergunta seria: o quão global isso foi? ¿Qué países están sufriendo bajo la guerra civil? Quais eram os países que estavam sofrendo com a guerra civil? ¿Baila? ¿Qué país estaba sufriendo la guerra civil? ¿O qué países? Estavam sofrendo na guerra civil. Solo Estados Unidos. Sí, es Os correcto. Estados Unidos, tá certo. Ahora sabemos que el mensaje había ido también hacia Europa. Então, nós também sabemos que a mensagem tinha chegado até a Europa. No estaba completamente encasillado. Não estava completamente Paquetado. empacotado. Pero los eventos externos estaban profundamente centrados en los Estados Unidos de América. Mas os eventos externos, eles estavam centrados nos Estados Unidos da América. Ahora, vamos a leer una primera cita en el conflicto de los siglos, Então, vamos ler uma citação que está no Grande Conflito. ahora estamos lidiando con una nueva historia. Dice la cita, la profecía del capítulo 13 del Apocalipsis declara que el poder representado por la bestia, de cuernos semejantes a los de un cordero, haría que la tierra y los que en ella habitan adorasen al papado, que está simbolizado en este capítulo por una bestia parecida a un leopardo. La bestia de dos cuernos dirá también a los que habitan sobre la tierra que hagan una imagen de la bestia, y además mandará que todos, pequeños, grandes, así ricos y pobres, libres como esclavos, tengan la marca de la bestia. Se ha demostrado que los Estados Unidos de Norteamérica son el poder representado por la bestia de dos cuernos semejantes a los de un cordero, y que esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatorio la observancia del domingo, que Roma declara ser el signo característico de su supremacía. Esses textos estão no grupo da escola, se vocês quiserem acompanhar. E diz o seguinte: a profecia do capítulo 13 do Apocalipse declara que o poder representado pela besta de chifres semelhantes aos do cordeiro fará com que a terra e os que nela habitam adorem o papado, ali simbolizado pela besta, semelhante ao leopardo. A besta de dois chifres dirá também aos que habitam na terra que façam uma imagem à besta. E ainda mais, mandará a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, que recebam o sinal da besta. Mostrou-se que os Estados Unidos são o poder representado pela besta de chifres semelhantes aos do cordeiro, e que essa profecia se cumprirá quando aquela nação impuser a observância do domingo, que Roma alega ser um reconhecimento especial de sua supremacia. Ahora sabemos que esta secuencia de eventos que estuvimos viendo Então, nós sabemos que essa sequência de eventos, as quais nós estávamos olhando, se ha repetido otra vez en el conflicto de los siglos. foi repetido novamente no Grande Conflito. La estructura que hemos creado de 1850 a 1863 A estrutura que nós criamos de 1850 e 1863 era lo que la Ancianates estaba comparando en la escuela de Francia en 2019. era o que a Anciates estava comparando na escola da França em 2019, Con la historia que aparece en Conflicto de los Siglos. com a história que aparece no Grande Conflito. Pero en la siguiente cita que vamos a leer,
Elena White hace su punto. Mas na próxima citação que nós vamos ler, a gente vê Ellen White fazer o seu ponto. Dice, pero los Estados Unidos no serán los únicos que rindan homenaje al papado. La influencia de Roma en los países que en otro tiempo reconocían su dominio dista mucho de haber sido destruida, y la profecía predice la restauración de su poder. Vi una de sus cabezas como si hubiese sido herida de muerte y su herida mortal fue sanada, y toda la tierra se maravilló, yendo en pos de la bestia. La herida mortal que le fue ocasionada se refiere a la caída del papado en 1798. Después de eso dice el profeta, su herida mortal fue sanada, y toda la tierra se maravilló, yendo en pos de la bestia. San Pablo dice claramente que el hombre de pecado subsistirá hasta el segundo advenimiento. Proseguirá su obra de engaño hasta el mismo fin del tiempo. Y el revelador declara, refiriéndose también al papado, todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Tanto en el viejo como en el nuevo mundo, se le tributará homenaje al papado por medio del honor que se conferirá a la institución del domingo, la cual descansa únicamente sobre la autoridad de la Iglesia romana. Mas nessa homenagem ao papado, os Estados Unidos não estarão sós. A influência de Roma nos países que uma vez já lhe reconheceram o domínio está ainda longe de ser destruída. E a profecia prevê uma restauração de seu poder. Vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. A aplicação da chaga mortal indica a queda do papado em 1798. Depois disso, diz o profeta, a sua chaga mortal foi curada e toda a terra se maravilhou após a besta. Paulo declara expressamente que o homem do pecado perdurará até o segundo advento. Até mesmo ao final do tempo, prosseguirá com a sua obra de engano. E diz o escritor do Apocalipse, referindo-se também ao papado, adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Tanto no velho como no novo mundo, o papado receberá a homenagem pela honra prestada à instituição do domingo, que repousa unicamente na autoridade da Igreja de Roma. Gracias. Ahora, voy a hacer una pregunta. ¿Cómo se hace homenaje al papado? Então, eu vou fazer uma pergunta. Como é que a gente dá homenagem ao papado? Walter, Walter? How do we pay homage to the papacy? Well, I think, well, I think it's my own idea, but I think that by like acting the same way, like in the Middle Ages, the Catholic Church that persecuted like the people who believe different than them. So I think it's like doing the same now that persecuting people who think or believe different. Então, eu creio que seria a mesma forma que a igreja no passado, a forma como eles perseguiam as pessoas constantemente. Eu creio que a gente repete da mesma forma essa perseguição. vamos a decir ahora, con lo que hemos estudiado y avanzado, que la forma más grande de dar un homenaje es imitando. Então, nós diríamos que a maior forma de dar essa homenagem, ou fazer essa homenagem, seria imitando o papado. El homenaje al papado se hace a través del odio. E essa homenagem ao papado a gente faz através do ódio. Múltiples facetas se le puede rendir homenaje al papado. E com múltiplas facetas a gente pode render essa homenagem ao papado. Una de ellas fue cuando guardaron el día domingo. Uma dessas seria quando eles guardaram o domingo. Los protestantes de los católicos no eran amigos. Os protestantes não eram amigos dos católicos. Los católicos eran la amenaza. Porque os católicos eram a ameaça. Y en nuestro tiempo sabemos que hay otras formas de rendir homenaje al papado. E no nosso tempo nós sabemos que existem outras formas de render homenagem ao papado. ¿Qué otras formas de homenaje al papado se podrían ver en nuestra dispensación, en nuestra generación? Quais são as outras homenagens ao papado que a gente poderia prestar na nossa geração?
Están a favor del aborto. Los que no están a favor del aborto. Aqueles que não estão a favor do aborto, Claro. não estão a favor do aborto. Por allí. Petina. LGBT. Sim, Ok. aqueles que não estão de acordo com LGBT. Exactamente. Los que no están de acuerdo con LGBT. Y Aquellos que- matrimonio LGBT. igualitario, como dijo Abby también. Aqueles que não estão de acordo com os LGBT ou aqueles que não estão de acordo com o matrimônio igualitário, casamento ¿Están igualitário. correctas ambas respuestas? Vamos a decir asuntos de género, Podemos também dizer com assuntos de gênero, pero ya vamos a ir hablando sobre esos asuntos. mas nós já vamos tocar nesses assuntos. Entonces, no tenemos excusas hoy en día o ahora para estar faltos de entendimiento, Então, nós não temos desculpas hoje em dia para a gente dizer que não tem entendimento, ¿sí? Para no entender. para que a gente, ou desculpa para dizer que a gente não entende. Todos sabemos dónde encontrar la información, Todos nós sabemos onde encontrar as informações. así que no voy a entrar ahora a explicar conflicto de los siglos, Então, eu não vou entrar em detalhes e explicar o grande conflito. solo quiero hacer el punto donde ya dice viejo mundo y nuevo mundo, Eu só quero fazer o ponto onde ela menciona novo mundo e velho mundo. ¿qué es lo que quiere decir Ellen White cuando dice viejo mundo y nuevo mundo? O que Ellen White quer dizer quando ela se refere a velho mundo e novo mundo? O mundo cristão? Usem os microfones, por favor, para responder, porque no Zoom não dá para ouvir as respostas. Mundo cristiano. Então, seria o mundo cristão. Entonces, nosotros sabemos cuál es el contexto de la cita de la que ella está hablando, Então, nós já sabemos qual é esse contexto de que ela está falando. ¿sí? Está hablando en febrero, 7 de febrero de 1893, Ela está falando de 7 de fevereiro de 1893. y vamos a leer otra cita. E nós vamos ler uma outra citação. Dice, el llamado mundo cristiano será el teatro de acciones grandes y decisivas. Hombres en posiciones de autoridad pondrán en vigencia leyes para controlar la conciencia, según el ejemplo del papado. Babilonia hará que todas las naciones beban del vino del furor de su fornicación. Toda nación se verá envuelta. O chamado mundo cristão será o palco de grandes ações decisivas. Homens em autoridade promulgarão leis para controlar a consciência, segundo o exemplo do papado. Babilônia fará com que todas essas nações bebam do vinho da ira de sua prostituição. Toda nação será envolvida. Y ahora vamos a leer una cita en el contexto de esa fecha en la Review and Herald. E agora nós vamos para Review and Herald e nós vamos ler uma citação que está no contexto desse mesmo ano de 1893. En el gran conflicto entre la fe y la incredulidad, todo el mundo cristiano estará involucrado. Todos tomarán partido. Algunos pueden no participar aparentemente en el conflicto, en ninguno de los dos lados. Puede que no parezcan tomar partido en contra de la verdad, pero no saldrán audazmente en favor de Cristo, por temor a perder sus bienes o a sufrir reproches. Todos los que tales son contados con los enemigos de Cristo, porque Cristo dice, el que no está conmigo está contra mí, y el que no se reúne conmigo se dispersa. No grande conflito entre fé e incredulidade, todo mundo cristão estará envolvido. Todos tomarão partido. Alguns poderão não estar aparentemente envolvidos no conflito de ambos os lados. Podem não parecer tomar partido contra a verdade, mas não sairão ousadamente a favor de Cristo, por medo de perder bens ou sofrer reprovação. Todos estes estão contados com os inimigos de Cristo, pois Cristo diz, quem não está comigo está contra mim, e quem não se reúne comigo espalha-se pelo estrangeiro. Entonces, en esa época, ¿cuál era el escenario? ¿Cuál era el escenario? Então, nessa época, qual era o cenário?
¿A quién se estaban enfocando? Eles estavam focados em quem? Mundo cristiano. No mundo cristão. Ujú. Muy bien. ¿Y en 1850? E em 1850, Escravidão? esclavitud. No, pero ¿a qué grupo de personas, a quién estaba enfocado? Para que grupo de pessoas isso estava focado? En 1888, como dijo Daniel, era hacia el mundo cristiano. Em 1888, como o Daniel mencionou, estava focado no mundo cristão. Y en Estados Unidos en 1850 era hacia el mundo cristiano también. Mas em 1850, nos Estados Unidos, também era para o mundo cristão? Não, No. Não. No. não. Entonces, 1850 era local, Então, 1850 era local, era en los Estados Unidos era só nos Estados Unidos. y es en una menor manera de extenderse afuera, pero muy menor comparado con la segunda parte. E é uma forma pequena de se estender para o lado de fora, mas muito menor ainda comparado com a segunda parte. Y ahora ella está enfatizando, Ellen White, la totalidad del mundo cristiano. Então, Ellen White ela está enfatizando o total do mundo cristão. Ella dice la totalidad del mundo. Ela diz a totalidade. Si tu mundo no era cristiano en el año 1893, Se o seu mundo não era cristão em 1893, entonces tendrías un problema con el concepto adventista de que habría una ley dominical en los Estados Unidos. então você teria um problema com o conceito adventista de que haveria uma lei dominical nos Estados Unidos. Y que luego sería en país tras país, E que isso aconteceria país atrás de país, India, China, na Ghana. Índia, na China, no Ghana. Esto no fue una cosa en los Estados Unidos y luego en todos los otros países del mundo. Então, isso não foi uma coisa que aconteceu nos Estados Unidos e que logo se espalhou para os outros países do mundo. Entonces vamos a leer otra cita para seguir esclareciendo este punto Então, vamos ler uma outra citação para esclarecer esse ponto, del conflicto de los siglos. que é do grande conflito. Y dice, al final de la lucha, toda la cristiandad quedará dividida en dos grandes categorías, la de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y la de los que adoran la bestia y su imagen y reciben su marca. No desfecho dessa controvérsia, toda a cristandade estará dividida em duas classes: os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, e os que adoram a besta e a sua imagem e recebem o seu sinal. Entonces tenemos dos categorías. Então, nós temos duas categorias, ou dois grupos. Una es el mundo cristiano, Uma é o mundo cristão, y el otro grupo, la cristiandad. e o outro grupo, a cristandade. Vamos a seguir leyendo el conflicto de los siglos. Vamos continuar lendo o grande conflito. Una vez que el sábado llega a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad y las autoridades religiosas y civiles se unan para imponer la observancia del domingo, la negativa persistente por parte de una pequeña minoría de ceder a la exigencia popular la convertirá en un objeto de execración universal. Como o sábado se tornou o ponto especial de controvérsia por toda a cristandade e as autoridades religiosas e seculares se combinaram para impor a observância do domingo, a recusa persistente de uma pequena minoria em ceder à exigência popular fará com que essa minoria seja objeto de ódio universal. Entonces, esto no era de alcance mundial, Então, isso não era de alcance mundial, esto fue siempre de alcance del mundo cristiano. isso sempre foi de alcance do mundo cristão. Y Elena de White predijo una ley dominical. Elena de White nunca predijo, una ley dominical en la India. E a Ellen White, ela nunca predisse uma lei dominical na Índia.
Y estos son mayormente naciones y países cristianos, E esses são de países cristãos. con énfasis en aquellos que tuvieron un rol en la historia bíblica E com ênfase naqueles que tiveram papel na história bíblica. y también a lo largo de los 1260 años E durante também os 1260 anos, y el reinado del papado. com o reinado do papado. Entonces, cuando vemos dones espirituales o primeros escritos, Então, quando a gente olha para o grande conflito ou para dons espirituais, vemos que es muy localizado. a gente vê que é bastante localizado. 1861 a 1863, 1861 a 1863, que tenemos la guerra civil, o que es el medio camino de la guerra civil, onde a gente pode dizer que é a guerra civil ou metade do caminho dessa guerra civil. y esto no quiere decir que el racismo y el nacionalismo E isso não quer dizer que o racismo e o nacionalismo no fueran problemas más amplios y de mucho mayor alcance, não foram problemas amplos ou de alcance maior. y que el sábado no sea guardado también es un problema más amplio en esta otra historia. E o sábado não ser guardado também é um problema amplo nessa outra história, De 1888. de 1888. Pero la historia profética está muy restringida en esta historia de 1850 a 1863, Mas a história profética ela estava bastante restringida nesse período de tempo de 1850 a 1863. y cuando vemos la historia de la guerra civil es muy fácil de verlo. E quando a gente olha para a história da guerra civil, se torna mais fácil de enxergar isso. Entonces, dones espirituales es un enfoque estrecho. Então, dons espirituais seriam um foco estreito. Sería los Estados Unidos de América, Seria os Estados Unidos. local. Seria algo local. Y en la historia del conflicto de los siglos, E quando a gente vai para o grande conflito, tiene un enfoque más amplio tem um foco mais amplo, que abarca toda la cristiandad. que abrange toda a cristandade. Pero ninguno de estos dos era de asunto global. Mas nenhum desses dois era um assunto global. Entonces, llegamos a nuestra historia. Então, a gente chega à nossa história, Voy a borrar esta parte. eu vou apagar essa parte, Y vamos a construir la línea del Edén al Edén. e nós vamos construir a linha do Éden ao Éden. Y ya vimos los dos temas. El tema de 1850 fue la raza. Nós já vimos que o tema de 1850 está relacionado com raça, ¿Sí? Y el tema de 1888 fue la adoración. e 1888 tem a ver com adoração. Y el pecado de 1850, E o como pecado se dijo, de 1850, como foi mencionado, era la esclavitud. era a escravidão. Y el pecado de 1888, E o pecado de 1888, ¿cuál fue? qual foi? Ley dominical. A lei dominical. ¿Vale? Entonces tenemos los temas y los pecados. Então, nós temos os assuntos e temos os pecados. ¿Sí? Estados Unidos fue la raza en 1850 Estados Unidos foi raça em 1850, y esto era localizado era local, como vimos, e como nós vimos, isso era algo local. y se espacia de una forma mayor, más amplia,
Só que isso acontece de uma forma maior, ou é espaçado de uma forma maior, cuando llegamos a nuestra generación. quando a gente chega à nossa geração. Entonces, en este quiasmo que tenemos Edén a Edén, tenemos Eva, Caín y Cam. Lo puse en inglés. Então, nesse quiasma que nós temos do Éden ao Éden, temos Caim e temos Cão, Tenemos aquí raza, nós temos raça, ¿sí? Tenemos adoración. temos adoração. ¿Y cuál sería el tema de nuestra generación? Qual é o tema da nossa geração? Ese es el pecado. Sexismo é o pecado. Qual é o assunto? Género. Gênero. Muy bien. Vale. Entonces, como dijimos, raza estaba enfocado localmente. Então, como nós mencionamos, raça estava focado Estados Unidos. nos Estados Unidos. Adoración, la historia de 1888, estaba focalizado a quién? Adoração, a história de 1888, estava focado em quê? Al mundo cristiano, No mundo cristão, a la cristiandad. a cristandade. Y ahora llegamos a nuestra generación, E nós chegamos à nossa geração, a nuestro tiempo del fin, 1989, ao nosso tempo do fim, 1989. ¿y qué pondríamos? E o que nós iríamos colocar? Mundial, global, cristiandad, Iríamos colocar mundial, global, cristandade, local, local, global. global. Y ahora, ¿qué es lo que el anciano Jeff, nuestro primer mensajero, creía en los años 1996? E o que era que o ancião Jeff, nosso primeiro anjo, cria em 1996? Cria de crença, não de criar. O que ela acreditava, certo? ¿Qué es lo que creía el anciano Jeff en el año 1996, en la época que él construye la revista El Tiempo del Fin? Então, quando o ancião Jeff faz essa revista do Tempo do Fim, em 1996, em que ela acreditava? Os Estados Unidos era a terra gloriosa. Que os Estados Unidos eram a terra gloriosa? Sí. ¿Otra respuesta? Que ¿Qué mais? más podríais añadir? Es correcta, pero ¿qué más podríamos Essa añadir? resposta está certa, mas o que mais poderíamos acrescentar? ¿Qué es lo que ellos estaban viendo en el año 1996? O que eles estavam vendo no ano de 1996? ¿Qué evento estaban esperando? Qual era o evento que eles esperavam? La ley dominical. A lei dominical. Exacto, se acerca una ley dominical. Eso es lo que ellos estaban esperando. Então, eles estavam esperando que chegasse uma lei dominical. Que por lo tanto, todavía ellos seguían pensando que iba a abarcar hacia dónde. E eles achavam que isso ia ser para onde? ¿Cuál sería el foco que ellos tenían? Qual era o foco? Estados Unidos. Estados Unidos, certo? Entonces, ellos seguían creyendo que en nuestra dispensación, la ley dominical, el foco central iba a ser solo en los Estados Unidos. Então, eles seguiam acreditando que o foco central da lei dominical ia acontecer só nos Estados Unidos Y no global. e que não ia ser algo global. Entonces, no están entendiendo las implicaciones de una nueva dispensación. Então, eles não estavam entendendo as implicações de uma nova dispensação. Porque lo que nosotros discutiríamos Porque o que nós iríamos dizer es que esa concepción de la cristiandad, del mundo cristiano, é que essa concessão do mundo cristão es dispensacional. é algo dispensacional.
Entonces, cuando el asunto era la adoración, Então, quando o assunto se tratava de adoração, ustedes iban a ver que esto era ilimitado en el mundo cristiano. vocês conseguem ver que isso é limitado no mundo cristão. Eso no quería decir que personas en India, por ejemplo, Mas isso não queria dizer que, por exemplo, as pessoas na Índia estuvieran adorando estivessem adorando correctamente de forma correta o no fueran no fueran a ser juzgados, no fueran juzgados O que é julgamento? Julgados. Ou que não foram julgados conforme a lo mejor que ellos conocieran. conforme aquilo que eles conheciam melhor. Pero la narrativa profética restringe los eventos al mundo cristiano Mas essa narrativa profética, ela restringe os eventos ao mundo cristão. y cuando el anciano Jeff lleva esto y lo trae al año 1996, E quando o ancião Jeff leva isso e o traz para o ano 1996, nosotros vamos a estar en desacuerdo con él porque él no estaba comprendiendo las implicaciones de una nueva dispensación. nós estávamos em desacordo com isso porque eu não estava entendendo as implicações de uma nova dispensação. Entonces, tendríamos a los mileritas, Então, nós tínhamos os mileritas, ¿sí? Y dijimos que esto era local, Estados Unidos. onde nós dizemos que era local, que era nos Estados Unidos. Tenemos la historia de 1888, el mundo cristiano. Temos a história de 1888, que é o mundo cristão, Esto abarca un poco más que abrange um pouco mais que la primera dispensación, la primera historia. do que a primeira história ou a primeira dispensação. Y luego tenemos la última historia o nuestra generación, 1989, E depois, logo, temos a nossa história da última geração, que é 1989. que el tema, como hemos dicho, es género Que, tal como nós mencionamos, o assunto é gênero. y el pecado es el sexismo. E o pecado é o sexismo. Está cubierto de eventos externos y es global. Está cheio de eventos externos e é algo global. Entonces, y ahora es global Então, isso sendo global, porque principalmente tenemos información, tenemos la www, porque, internet, porque agora nós temos a internet, temos a web, ¿sí? Y en las otras generaciones no existía eso. e nas outras gerações isso não existia. Pero la ley dominical estaba restringido al mundo cristiano Mas a lei dominical ela estava restrita ou restringida ao mundo cristão, solamente el protestantismo y el catolicismo e só o protestantismo e o catolicismo impondrían una ley tal. iriam impor esse tipo de lei. Pero con el género no es tan estrecho. Mas com gênero, isso não é tão estreito. No es tan estrecho como decir el catolicismo o el protestantismo. Não é tão estreito quanto dizer o protestantismo, o catolicismo. No se enfoca solo a religiones. Isso não tem foco só nas religiões. Aquí entra el tema de la cultura. Aqui também entra o tema da cultura. Entonces, la igualdad fue establecida A igualdade, ela foi estabelecida y marcada, e ela foi marcada, clavada en nuestro mensaje, ela foi gravada na nossa mensagem, y la plataforma para nuestro razonamiento de la igualdad e a plataforma para nós arrazoarmos sobre a igualdade también de género. também é gênero. Y si miráramos esto a través de nuestros ojos, E se nós olhássemos para isso através dos nossos olhos, deberíamos ser capaces de ver por qué el matrimonio homosexual nós deveríamos ser capazes de enxergar por que o casamento homossexual era inevitable en este movimiento. ele era inevitável nesse movimento, ou é inevitável nesse movimento. Era bastante claro a dónde nos estábamos dirigiendo. É bastante claro para onde nós estávamos nos dirigindo. Y es por esa razón que muchas personas no esperaron a este
a ese momento para irse. E foi por isso que muitas pessoas não chegaram ou não esperaram até esse ponto para saírem. Y la anciana Tess, cuando abordó el año 2015, E quando a Anciã Tess aborda o ano de 2015, ella lo hace de forma externa y lo hace de forma interna. ela faz isso tanto de forma externa como de forma interna. Y externamente vimos el matrimonio homosexual Externamente, nós vimos o casamento homossexual e internamente vimos la ordenación de la mujer. e internamente nós vimos a ordenação das mulheres. Externamente también vimos lo que debería haber sido el lanzamiento de Hillary Clinton. Nós também conseguimos ver externamente o que deveria ter sido o lançamento de Hillary Clinton. Luego de ese periodo de tiempo se comparó y contrastó la tierra gloriosa con el adventismo. E logo depois desse período de tempo, foi comparado e contrastado a Terra Gloriosa com o Adventismo. La tierra gloriosa de hecho lo hizo bastante bien. A Terra Gloriosa, Deus fez bastante bem, La mayor parte de la tierra gloriosa votó por Hillary Clinton, porque a maioria da Terra Gloriosa, eles votaram por Hillary Clinton, y si hubiera sido la tierra gloriosa por sí sola, e se tivesse sido a Terra Gloriosa por si só, ella también hubiera podido ordenar a las mujeres. ela também poderia ter ordenado as mulheres. Fue otra influencia la que detuvo a la tierra gloriosa en el año 2015, Mas foi outra influência que deteve a Terra Gloriosa no ano de 2015, tanto externamente como internamente, tanto internamente como externamente. y dentro del adventismo fueron mayormente los representantes de África, E dentro do Adventismo foram maiormente os representantes da África, los que detuvieron la ordenación de la mujer. os que detiveram a ordenação da mulher. La anciana Tess, antes de ser ordenada en Alemania, Antes da Anciã Tess ser ordenada na Alemanha, recuerdan que ella había estado en Zimbabue, se vocês lembrarem, ela tinha estado no Zimbábue. y la anciana Tess ya reconocía los problemas que existían sobre el género. E a Anciã Tess, ela já reconhecia os problemas de gênero que existiam En ese país, en Zimbabue. nesse país, no Zimbábue. Ella no había sido reconocida como una líder, E ela não tinha sido reconhecida lá como uma líder. pero proféticamente ella era una líder. Mas profeticamente ela já era uma líder. Entonces, cuando estos hombres empezaron a simpatizar con miembros antiguos del movimiento, Então, quando esses homens eles começam a simpatizar com membros antigos do movimento, particularmente con antiguos líderes de Sudán del Sur, principalmente com os antigos líderes do sul do Sudão, que no dejaron su posición de liderazgo, que não quiseram deixar a sua posição de liderança, fueron echados por causa de su sexismo e eles foram retirados por causa do seu sexismo y de su abuso, e por causa do seu abuso. que a pesar de donde se ha realizado, no es tolerado en este movimiento. E embora tenha acontecido no local específico, isso não é aceito por esse movimento. Y la mayoría de ellos negaban que eso fuera sexismo. E a maioria desses homens negavam que isso tinha sido sexismo. Y en este foro, mientras simpatizaban los unos a los otros, el antiguo líder de Zimbabue E então eles saem e eles começaram a simpatizar uns com os outros e também com esse antigo líder do Zimbábue. le decía a ellos, E dizia a eles: este líder, esto es todo racismo, todo es racista, el liderazgo externo, porque ¿cuál es la razón por la cual los líderes de la conferencia no han tenido un líder negro que sea de África? Ahora la conferencia general necesitaba un Obama. Ese sería un buen día para el adventismo y yo celebraría eso. Então, esse líder do Zimbábue, ele diz o seguinte: isso é tudo racismo da liderança externa, pela qual a razão dos líderes da Conferência Geral não terem elegido um líder negro que seja da África. Agora, a Conferência Geral necessita de um Obama e esse seria o adventismo, e eu celebraria isso.
No sé si lo he leído muy rápido para la traducción de inglés. Is it okay in English? English? Ok. Entonces, en 2019, esto iba a ser utilizado, el tema del racismo, Então, em 2019, foi utilizado o tema de racismo para excusar la ceguera del género. para desculpar essa cegueira em relação ao gênero. Entonces, para ese tiempo, miembros de este movimiento, Então, para ese tiempo, miembros de este movimiento, para esse tempo, membros desse movimento en algunos países de África, estaban teniendo sus nombres removidos de los libros de la iglesia alguns membros desses países na África estavam tendo seus nomes removidos dos livros da igreja, porque ellos no estaban pagando la dote, porque eles não estavam pagando o dote, porque se les esperaba que obedezcan no solo por su religión, porque era esperado não só que eles obedecessem pela sua religião, no solo por el adventismo, não só pelo adventismo, sino también por su cultura. mas também pela sua cultura. Miembros en África que están aceptando la igualdad Os membros na África que estão aceitando a igualdade, están siendo perseguidos, eles estão sendo perseguidos se está viendo en todo el mundo. e nós estamos vendo isso por todo. No estamos diciendo que el racismo no sea un tema, un asunto, Nós não estamos dizendo que o racismo ele não seja um assunto, pero cuando ves la prueba del género mas quando a gente olha para essa prova de gênero y tratamos de mirar todo esto a través de nuestros lentes e nós olhamos para isso através dos nossos óculos, del racismo, no vamos a verlo claramente y lo vamos a excusar. quando nós olhamos para isso apenas com os nossos óculos do racismo, nós não vamos ver isso claramente e vamos achar desculpas. Y vamos a negar que existe y vamos eventualmente a marchar y dejar el movimiento. Então, nós não vamos ver que isso existe e em algum momento nós vamos começar a sair do movimento. Entonces, no hay un solo país en el mundo donde el género no sea una prueba. Então, não existe nenhum país no mundo onde gênero não seja uma prova. Y cuando nos enfocamos de esta forma tan directa E quando nós focamos de forma tão direta y tan única en los Estados Unidos, nos perdemos todo esto de forma tan estrecha. e quando também nós nos focamos nisso de forma tão direta e tão única, só com os Estados Unidos, nós perdemos toda essa forma que é estreita. Todavía es correcto mirar a los Estados Unidos, É correto olhar para os Estados Unidos, pero necesitamos ver el pecado como un asunto global, mas nós precisamos olhar para o pecado como um assunto global. lo que significa que esto no es solo un pecado de los Estados Unidos. O que significa que isso não é só um pecado dos Estados Unidos. El sexismo no va a comenzar por los Estados Unidos y luego va a esparcirse. O sexismo ele não vai começar nos Estados Unidos e logo vai se expandir. No se va a esparcir por todo largo del mundo, desde Estados Unidos. Ele não vai se espalhar por todo o mundo nos Estados Unidos. Ya se encuentra allí en los Estados Unidos, ya se encuentra en tu propio hogar, Já se encontra nos Estados Unidos, já se encontra nos lugares onde estamos. hay hombres abusivos con sus esposas Já existem homens abusivos com suas esposas y otros hombres siendo abusivos con sus esposas, pero de una manera sutil. e outros homens sendo abusivos com as suas esposas, mas de forma sutil. Y es por esa la razón que hay muchos divorcios dentro del movimiento E por isso nós vemos tantos divórcios dentro do movimento. y todavía no reconocen el mal que han hecho los hombres. E os homens não reconhecem o mal que eles fazem. Y sabemos que quedan muchas secuelas en las mujeres. E nós sabemos que isso deixa muitas sequelas nas mulheres. Ellas quedan rotas. E elas ficam quebradas. Entonces, cuando leemos los casos de violencia de género mundialmente, Então, quando nós lemos esses casos de violência de gênero mundialmente, vemos que no se le da la importancia que se le merece. vemos que a gente não dá devida a isso. Y ahora vamos a introducir una parte de un artículo de Media Broadcast donde la anciana Tess va a dejar una nota. E agora nós vamos introduzir um artigo do Media Broadcast, onde a Ancia Tess ela deixou uma nota.
es un artículo del Washington Post que é um artigo do Washington Post, y en la nota la anciana Tess dice, e nessa nota desse artigo, a anciã Tess diz: hay una ligereza, un espíritu despreocupado existe uma ligeireza e um espírito despreocupado que se sigue demostrando dentro de este movimiento en este tema. que segue sendo demonstrado dentro desse movimento em relação a esse tema. Lo que hace que el liderazgo responda tanto en lo organizativo E o que isso faz é com que a liderança responda tanto de forma organizacional, como en las presentaciones, como se esperaría de las feministas radicales. como também com apresentações, como do que se espera dos feministas radicais. Este tema es la prueba más dura que Dios ha puesto ante la humanidad. E essa é a prova mais dura que Deus colocou diante da humanidade. Si no fuera así, no sería el daño original que se hizo en el Edén. E se não fosse assim, não seria o dano original do Éden. Y no habría hecho falta hasta el final de la historia de la Tierra E não teria feito falta até o final da história dessa terra para que Dios llevara a un pueblo hasta el punto de poder confrontarlo abiertamente. para que Deus levasse a um povo até o ponto que ele pudesse confrontá-los abertamente. En una fuente incluso de izquierdas, Numa fonte de esquerda, como Washington Post, como o Washington Post, se cita la defensa de la violencia doméstica é citada a defesa da violência doméstica como algo mínimo, común, como sendo algo mínimo ou algo comum. y esta es una publicación que no condena las palabras o la posición del defensor público. E essa é uma publicação que não condena as palavras ou a posição de um defensor público. Y ese es un ejemplo más de la tolerancia que la sociedad mayoritaria tiene hacia la violencia de género. E esse é um exemplo da tolerância que a sociedade, a maioria da sociedade tem quando se trata da violência de gênero. Entonces, los hombres deberían deshacerse de su sexismo Então, os homens deveriam seu sexismo y el daño que ellos han causado a las mujeres. e do dano que tem causado às mulheres. Se debe escuchar el liderazgo É necessário escutar a liderança y aceptar las correcciones. e aceitar as correções. Entonces, la profecía todavía nos sigue enfocando en los Estados Unidos Então, a profecia segue com foco nos Estados Unidos. para trazar y rastrear los eventos E para traçar e rastrear os eventos que nos va a llevar a la segunda venida. que nos levam à segunda vinda. Pero si miramos al presidente de la Conferencia General, Mas se nós olhamos para o presidente da Conferência Geral, o solamente al adventismo dentro de los Estados Unidos, ou se olharmos somente para o adventismo dentro dos Estados Unidos, o solamente al gobierno de los Estados Unidos, ou se olharmos somente para o governo dos Estados Unidos, vamos a perder cuán global es nós vamos perder de vista o quão global isso é y cuán importante es este asunto. e quão importante é esse assunto. Porque quizás no vais a ser probados Porque, quem sabe, não vão ser provados acerca de lo que se está aconteciendo o de lo que se está haciendo en ciertos lugares. sobre o que estão fazendo em certos lugares. Pero se vuelve más complicado cuando esto sucede atrás de nuestras casas, Mas isso se torna mais complicado quando isso acontece atrás da sua casa, dentro de los trabajos, nos trabalhos, en sus hogares, nos seus lugares en la familia. ou na família. Y ahora quiero referir a un estudio que se hizo en el Ministerio de Igualdad en España, E agora eu quero me referir a um estudo que foi feito na delegação do governo na Espanha. ¿sí? Y ellos citan también en un estudio aparte que encontré en la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, É um estudo à parte que eu encontrei sobre a delegação do governo para a violência de gênero, pero se encuentra dentro del Ministerio de Igualdad en España. mas se encontra dentro do Ministério da Igualdade na Espanha.
Y dice, las víctimas de violencia de género tardan 8 años y 8 meses de media en expresar su situación. As vítimas de violência de gênero tardam 8 anos e 8 meses, em média, em expressar a sua situação. O sea, tardan muchos años en decir cómo se sienten, qué es lo que está pasando en su vida. Ou seja, eles demoram muito tempo em expressar o que está acontecendo nas suas vidas. Están sufriendo abusos por parte de sus parejas, pero ellas, las víctimas, no hablan. Estão sofrendo abuso dos seus companheiros, mas as vítimas não falam sobre isso. Ya sean los servicios de apoyo y asesoramiento jurídico, ya sea interponiendo denuncia contra su agresor, Ou seja, os serviços de apoio e associamento jurídico, eles seguem se interpondo com as denúncias contra o agressor. las gotas que suelen colmar el vaso E essas gotas que estão caindo no copo. son sobre todo el grave daño psicológico, São, sobretudo, o dano psicológico, el 54%, que é de 54%, el daño físico de la última agresión, un 41%, o dano físico, que é da última agressão, 41%, o el convencimiento de que sus hijas o hijos ya son conscientes ou o convencimento de que os seus filhos ou as suas filhas já são conscientes dessa violência doméstica. de esa violencia doméstica que ocurre. Eso sería el 30%. E seria de 30%. Entonces, entre los motivos de la tardanza en denunciar, Então, entre esses motivos da tardança de denunciar, se podrían dar varias respuestas. nós poderíamos dar várias respostas. Ocupa un lugar destacado el miedo a la reacción del agresor. Isso tem a ver com o medo à reação do agressor. Y eso ocupa el 50% en el caso de las víctimas. E isso ocupa 50% para essas vítimas. Tienen miedo a cómo su agresor va a responder si las víctimas denuncian. Elas têm medo de como o agressor vai reagir se eles forem denunciados. Mientras que el 45% Mas 45% creían que podían resolver el problema. criam que poderiam resolver esse problema. Ellas creían que podían resolverlo solas. Elas acreditavam que podiam resolver esse problema sozinhas. Y el 36% no se reconocía como víctimas. E 36% não se reconhecem como vítimas. Ahora, hay otro 32% en esta estadística Existe outro 32% dessa estatística que son personas que aseguraron sentirse culpables y responsables de la situación, que se sentem culpadas e responsáveis das situações. más un 29% dijo sentir pena del agresor. E 29% diz sentir pena do agressor. Entonces, son importantes las circunstancias personales, Claro que são importantes as circunstâncias pessoais, como la falta de recursos, como a falta de recursos, que eso implica un 64%. que são normalmente 64%, La víctima depende de su agresor onde a vítima depende do seu agressor económicamente, economicamente, y cuando se inicia el maltrato, está dependiendo de él. e quando começa esse maltrato, elas são dependentes desse agressor. Más el 44% piden ayuda. Mas 44% pedem ajuda. Ahora, la edad reaccionan ante las mujeres de menos de 35 años Então, a idade a qual elas reagem são mulheres com menos de 35 anos. y más tarde las mayores de 65 años. E depois, mais tarde, as mais velhas que têm 65 anos. La maternidad o no, A maternidade ou não, denuncian antes las que no tienen hijos denunciam antes das que não têm filhos. o otras que tienen nivel de formación Ou outras que têm nível de formação
tardan menos las mujeres que tienen carreras universitarias, estudios universitarios. Demoram mais que as mulheres que têm estudos universitários. Entonces, algunas respuestas que hemos dado ofrecen pistas claras Então, algumas das respostas que nós demos, elas dão pistas claras, para mejorar las estrategias contra la violencia sexista elas oferecem estratégias para lutar contra o sexismo y divulgar más y más mejor los recursos de apoyo que existen e divulgar mais os recursos de apoio que existem y los procedimientos judiciales. e também esses procedimentos judiciais. Muchas víctimas tardaron en denunciar Muitas vítimas, elas tardam em denunciar porque pensaban ellas mismas que no me pueden ayudar, porque elas mesmas pensavam, ninguém me pode ajudar. ¿sí? Y eso es el 15%. E isso são 15%. ¿Por qué? Porque ellas no sabían dónde ni cómo pedir ayuda. Porque elas não sabiam nem como, nem onde pedir essa ajuda. O por simple miedo y desconocimiento al proceso judicial. Ou por simples medo ou desconhecimento desse processo judicial. Como ejemplo positivo para insistir en la concienciación social, E como exemplo positivo para insistir na conscientização social, el 27% decidió pedir ayuda 27% decide pedir ajuda gracias al apoyo de una persona de su entorno, graças a uma pessoa do seu círculo. un familiar, una amistad, Pode ser um familiar, pode ser uma amizade, que la anima a esa persona a hacer la denuncia. que anima essa pessoa a fazer essa denúncia. Entonces, los hombres de este movimiento Então, os homens desse movimento deberían estar conscientes de los daños que han causado a las mujeres. deveriam ser conscientes dos danos que causaram às mulheres. Y para los otros hombres que toman estos temas con liviandad, E os outros homens que tomam esses temas com leviandade ou com leveza, se deben involucrar y apoyar eles devem se envolver e apoiar a las víctimas de violencia de género as vítimas de violência de gênero, que estén ocurriendo a su alrededor, a nuestro alrededor, que estão ao seu redor e ao redor de todos nós. porque somos probados Porque nós somos provados por lo que ocurre a nuestro alrededor pelo que acontece ao nosso redor. y no podemos ser cómplices E nós não podemos ser cúmplices de este pecado tan horrible. desse pecado tão horrível. Vamos a terminar con una oración. Vamos terminar com uma oração? Dios que estás en los cielos, Deus que estás nos céus, te damos gracias por esta santa convocación. te damos graças por essa santa convocação. Gracias por los nuevos alumnos Obrigada pelos alunos y las nuevas alumnas. e pelas novas alunas. Te pedimos, Señor, que podamos tener conciencia, Nós pedimos, Senhor, que nós possamos ter consciência que no tomemos estos temas con liviandad, para que a gente não tome esses temas com leveza. que cuando veamos abuso sexual, violencia de género, Para que quando a gente vir abuso sexual ou violência de gênero, ya sea en la calle, en nuestro hogar, que a gente não fique nos nossos lugares, en el trabajo no trabalho o en cualquier sitio donde estemos, ou em qualquer lugar onde a gente esteja, que podamos denunciar estos casos, que a gente possa denunciar esses casos, que podamos informar a las víctimas, que nós possamos informar as vítimas, que podamos involucrarnos en cómo ayudarlas. que possamos nos envolver em ajudá-las. Ayúdanos a cada uno de nosotras, nosotros, nosotres, Nos ajuda a cada de nós para que podamos ayudar a otras personas, para que possamos ajudar outras pessoas, que podamos deshacer el sexismo de nosotros mismos, para que a gente enxergue o sexismo em nós mesmos, porque esta prueba está confrontándonos hoy en día. porque essa é a prova que nos está confrontando hoje em dia.
que todo lo que se ha dicho hoy, que pueda ser conectado que tudo aquilo que foi mencionado hoje possa ser conectado para poder seguir avanzando en estos estudios. para que a gente possa avançar nesses estudos. Pido una bendición especial por aquellas personas que están hoy en día Eu peço uma bênção por as pessoas que estão hoje em dia y por las personas que nos acompañan en los estudios de Zoom e também as pessoas que nos acompanham no Zoom y por los traductores. e também pelos tradutores. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amén. Amém.